Muitas vezes a gente prescreve o medicamento homeopático único, como tratamento único, e ele resolve legal. Em outras vezes, a gente pode prescrever o medicamento homeopático em qualquer paciente. Muitas vezes eu recebo no consultório ou nos e-mails assim: ah, doutor, a homeopatia trata fibromialgia? Não. A homeopatia trata o paciente que entre os seus sintomas tem a fibromialgia. Muitas vezes a gente consegue, através só da homeopatia, regular esse quadro. Muitas vezes a gente vai precisar da ação de outros tratamentos em conjunto para regular o quadro. Mas a homeopatia cabe para qualquer paciente, para qualquer faixa de idade, para qualquer condição de vida. Vale para gestante, vale para o bebê desde recém-nascido, vale para a criança, para o adolescente, para o homem, para a mulher, para a terceira idade, para pacientes pré-operatórios, para pacientes em pós-operatório, para todo tipo de paciente a gente tem condição de usar um tratamento homeopático. Então, isso pode ser utilizado sem efeito colateral nenhum, porque é natural, né? De jeito nenhum. A automedicação é absolutamente contraindicada em alopatia, também em homeopatia e também em qualquer tipo de tratamento. Duas razões básicas. Primeiro, quando eu estou me automedicando e eu não sou médico, eu não sei o que eu estou tratando. Eu acho que eu tenho um sintoma parecido com o que você tinha e você usou esse remédio, mas lembra o que a gente falou? O tratamento homeopático ele é individualizado. Ele serve para o seu quadro. Não pode utilizar o mesmo remédio nem nas próximas vezes se for igual. Tá, você pode até começar a tentar, esperar 2, 3 dias e ver se isso muda. Se não agravar ou se não piorar, mas não vale a pena. Nem para um quadro parecido que uma prima de uma amiga, de uma vizinha que tinha um cachorro que andava no mesmo lugar que o cachorro da minha prima andava e elas duas conversaram juntas. Não, não serve. Não faça isso. Porque o tratamento é individualizado. Então, automedicação, nunca. Primeira coisa é isso. E a segunda coisa é assim, a doença que você tem, ou o quadro que você tem, enquanto você pode estar tratando com um medicamento que não é o adequado, ela evolui. Então, se eu não trato no começo e essa doença evolui, além do medicamento ser outro, você está agravando o seu quadro. Quanto antes eu puder pegar esse quadro no momento inicial para tratar e equilibrar, não deixando ele evoluir, maiores as chances de cura ou de pelo menos melhora do que a gente tem. Falando nisso, eu acho que é até interessante, existe uma definição no dicionário do Aurélio sobre medicina que eu gosto muito. Diz que medicina é a arte ou ciência de prevenir, curar ou atenuar as doenças. Ah, mas isso veio porque é em ordem alfabética. Não, é em ordem de importância. A medicina é a arte ou ciência, então ela é mais arte do que ciência. Porque se fosse só a ciência é fácil. Você pega num programa de computador, coloca lá dor de cabeça, febre, dor na perna esquerda. Sai um diagnóstico, esse diagnóstico tem esse remédio, você não precisa ser médico para isso, você precisa ser um bom técnico de informática. Então não funciona assim, você precisa ter a arte para saber combinar os sintomas e saber o que você quer buscar nisso. Tem uma frase que eu ouvi uma vez e acho interessante, né? Que quem não sabe o que procura, quando acha, não sabe o que encontrou. Então, não vamos pedir exames. Nossa, olha que exame, que estranho, o que apareceu aqui? Se você não sabe o que você está procurando, não peça os exames. Arte ou ciência? Então, aqui está em ordem alfabética, mas ainda é ordem de importância. Mas como é que eu sei isso? Porque está escrito prevenir, curar ou atenuar as doenças. Sempre a gente vai buscar a prevenção. Para uma questão boa da vida da homeopatia, a homeopatia é sempre encarada como uma medicina preventiva. Legal. Eu tenho alguns problemas que eu quero prevenir. Como é que eu vou fazer para prevenir esses problemas? A homeopatia é muito legal. Mas a homeopatia pode ser usada também para curar, então existem medicamentos para quadros agudos. Mas espera aí, deixa eu explicar isso, entender um pouquinho isso melhor. Então eu tenho bronquite. Tá. Então, para tratar a minha bronquite, quanto tempo eu levo? Depende.
Você tem remédios para crise de bronquite, que o tratamento tem que ser agudo, e você tem remédios para tratar a sua bronquite crônica. Isso significa o seguinte: se eu tenho um tratamento agora e eu estou com uma doença agora, eu preciso de um remédio que tenha uma ação agora. Então eu tenho, às vezes, medicamentos mais específicos, formas de administração diferentes que vão mudar o meu quadro de agora. Ou eu posso ter necessidade de fazer um tratamento para o quadro crônico. Tá, mas quanto tempo leva um tratamento homeopático? A gente pode ter necessidade de tratar uma doença crônica por até 2 anos. Sei. Então, se eu estou com uma crise de bronquite, eu tenho que esperar 2 anos. Não, você está com uma crise de bronquite, você vai tomar um remédio que tira a crise de bronquite agora, inclusive sendo só homeopático. 2 anos leva para você poder fazer o tratamento, tirar o remédio homeopático e o quadro ficar controlado. Então quer dizer que eu vou ficar tendo crise esses 2 anos? Não. Pode ser que você tenha a crise por mais 2 meses, depois você vai ter uma crise de novo daqui a 6 meses, depois você vai ter uma crise de novo daqui a 1 ano, e quando chegar em 2 anos eu vou tirar esse remédio. Mas como é que é isso na homeopatia? Deixa eu explicar isso de uma forma matemática que todo mundo enxerga. Você está em casa, você tem rinite, baixou 1 grau na temperatura, você começa a espirrar. A homeopatia faz com que precise baixar 15 graus na temperatura para você espirrar. Quantas vezes baixou 15 graus esse ano? Nenhuma. Quantas crises de rinite você teve esse ano? Nenhuma. Você está curado da rinite? De jeito nenhum. Porque aí hoje você estava no trânsito, morrendo de fome, um calor do cão, você ligou o seu ar-condicionado numa temperatura baixa para ver se você se refrescava, um trânsito do inferno, você levou 2 horas e meia para chegar em casa, liga a televisão para ouvir uma música para relaxar e está lá a votação do impeachment, sim, não, pelas razões você ficou irritado, ficou nervoso. Nesta hora, se baixar 5 graus na temperatura, você tem uma crise. O que faz a alopatia? Aumenta a dose do remédio. O que faz a homeopatia? Aumenta a potência do remédio. Na alopatia você aumenta a dose, associa outro remédio, muda o remédio. Na homeopatia você aumenta a potência do remédio. O grande problema da homeopatia é a dificuldade de encontrar o medicamento adequado. Se eu tiver esse medicamento adequado à disposição, aí sim eu consigo acertar e melhorar o seu quadro. Dá uma olhada se não é assim. Você vai num médico alopata para tratar a sua dor de estômago. Aí você toma um remédio, não melhora. Você liga para ele. Ele muda o remédio, não melhora. Você liga para o médico de novo. Ele associa outro remédio, não melhora. O que você faz? Procura outro médico. Você vai num médico homeopata para tratar um quadro. Ele te dá um tratamento, não melhora. A homeopatia não serve para nada, você muda e vai tomar alopatia outra vez. Dá um tempo. Nem sempre é tão fácil a gente acertar o medicamento homeopático. Ele pode depender de características dele, de dose, de potência do remédio, de época de vida, de repente alguma coisa diferente aconteceu. Ou seja, estava tudo em ordem, tudo equilibradinho, você foi despedido. Brigou com o namorado, o cachorro te mordeu, você ficou grávida, querendo, não querendo, nasceu um bebê que estava ótimo, esse bebê começou a ter fase de cólica, de fase de erupção de dente. Para tudo isso, a homeopatia tem a forma de atuação. Mas para isso é importante que a consulta dure bastante tempo, para a gente saber na consulta o que a gente tem, que você tenha o contato do seu homeopata, porque muitas vezes é na vigência de um quadro agudo que você vai conseguir ligar assim: nossa, hoje esfriou e eu comi ovo e a partir daí me desencadeou esse quadro. Isso pode determinar a mudança do remédio e a adequação do seu tratamento. A consulta homeopática, que a gente fala de tão importante, de tão demorada, ela tem 2 partes. A primeira parte é a consulta tradicional. Você vai chegar na consulta do médico, o médico vai estar lá, vai te fazer, vão preencher a ficha, saber seu nome, de onde você veio, vão perguntar a sua queixa. Abre parênteses um pouquinho.
Quando você vai no seu médico, é muito comum eu ouvir aqui na consulta homeopática, a mãe fala assim, então, ou então a pessoa, o adulto, olha, eu estava fazendo o meu acompanhamento com o meu médico normal. Gente, desculpa, homeopata não é anormal. Você não vai chegar no homeopata, e como a homeopatia dá aquela impressão de ser aquela coisa zen, alternativa, você não vai encontrar o seu homeopata levitando. Não tem incenso na consulta homeopática. Não tem aquela sessão onde a gente vai evocar os deuses do passado para a consulta homeopática. Eu sou médico normal. Pode não parecer, mas isso não faz nem a diferença da homeopatia nem da alopatia, é porque sou eu assim mesmo. Mas o homeopata e o alopata são médicos tanto um quanto o outro. A diferença é que o médico homeopata conhece uma diferente forma de abordagem terapêutica que o alopata não conhece. Mas ele conhece a alopatia. Eu sou pediatra e conheço os medicamentos todos dentro daquilo que eu utilizo e que são, para mim, importantes na utilização para o meu paciente pediátrico. Como homeopata, eu nunca me esqueço da necessidade ou da possibilidade de associar um medicamento alopático ou uma fitoterapia, que eu não sou especialista, mas posso indicar. Ou acupuntura, que eu não faço, mas posso indicar. Qualquer forma terapêutica é válida. Vai depender de ela ser ética, reconhecida pelos seus conselhos, reconhecida como uma possibilidade terapêutica e isenta ou com pouquíssimos riscos. Tá? Isso é importante entender. Voltando para a consulta do seu médico normal. Então, a primeira parte da consulta é a consulta igualzinha a todos os outros. Médico homeopata examina, médico homeopata pede exames, médico homeopata pede consulta com especialista para depois receber e analisar esses dados todos junto com aquilo que ele vai buscar na parte homeopática da consulta. Aí é que a coisa começa a ficar esquisita para o paciente. Por que ela fica esquisita? Porque a gente não está acostumado a se observar da forma homeopática. O que quer dizer isso? Então vamos lá. Você vai chegar no homeopata e ele vai perguntar o que você tem, desde quando você tem esse sintoma, e vai te perguntar assim, o que mais estava acontecendo naquele momento? Que mais como assim? O que mais na sua vida acontecia naquele momento? Você estava feliz? Mas o que tem a ver se eu estava feliz com a minha unha encravada? Com a unha encravada talvez não tenha, mas com aquilo que levou você até a unha encravada pode ter. Mas e o teu sono como é que é? Você dorme em que horário? Você se mexe muito à noite? Fala? Ronca? Você tem alguma alteração no seu sono? E o seu intestino, como é que é? Você vai todo dia ao banheiro? Como é que são as suas fezes? Como é que é a característica delas? É com vontade? É sem vontade? Você é ressecado? Que estilo de alimentação? Você toma muito líquido? Tá. E como é que é, na verdade, você como característica de pessoas? Falei assim, é difícil, né? Mas é assim, você é organizado, perfeccionista, metódico? Você é um cara mala? É mala só com você ou é mala com todo mundo? Como é que você reage quando você vê alguém batendo na sua janela no carro e pedindo esmola? E quando você vê alguém na rua? E quando você vê alguém caindo? Tudo isso pode parecer jornal de fofoca de eu querer saber como é que é a sua vida. E na realidade, eu estou tentando montar um perfil de como você é para entender o que mudou para hoje como você está. E tentando mudar o como você está dentro daquilo que te incomoda, retomando aquilo que você é. E tentando entender quais são os fatores que fazem com que o que você é mude para aquilo que você está. Complicado, né? 3 anos de curso para isso. De pós-graduação, depois de você saber, depois de você se formar como profissional, como médico. Legal. Então, com esta consulta aqui, eu faço um perfil de paciente. Aí sabe o que a gente escuta? A gente escuta assim, ó.
Sabe por que o paciente melhora com a homeopatia? Ele melhora pelo efeito placebo. Mas como assim o efeito placebo? É assim, o médico escuta tanto as queixas do paciente que o paciente melhora por se sentir acolhido. Sei, mas quem disse que um médico alopata não pode fazer isso? Qualquer médico não só pode, como deve escutar o seu paciente, entender quais são as suas angústias, os seus problemas, suas preocupações, onde ele pode ajudar esse paciente. Pode ser que o que eu possa ajudar meu paciente seja encaminhando ele para outro médico. Pode ser que seja indicando uma atividade tipo caminhada, yoga, dança de salão. Pode ser que seja indicando determinados tipos de relaxamento ou determinados tipos de atividade física, ou terapia, ou nutricionista, enfim. Eu posso ajudar um paciente de várias formas que não necessariamente seja eu o agente principal dessa mudança, mas e sim encaminhando. Isso eu só vou conseguir saber se eu escutar meu paciente. Como assim dizer que o paciente melhora porque escuta o seu médico? Mas vamos dizer que fosse isso. Olha que legal. Você não gasta em remédio. O remédio que você compra da homeopatia é barato, dura por muito tempo, não te traz efeitos colaterais indesejáveis. Qual é o mal disso, né? De repente, se os alopatas talvez também ouvissem o seu paciente e ouvissem como um todo, não na ultra especialização, né, onde você vai com um problema e o problema que é abordado é só aquele, sem uma visão mais global do paciente. Hoje isso já tem modificado um pouquinho, eu acredito que muito até por conta dessa interferência e de ouvir isso do homeopata.